ces efforts. Et puis ensuite, je vous invite déjà à faire l'usage de la parole. Son Excellence, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord pour l'invitation à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé ici à Luanda, à moi-même et aux membres de la délégation. J'aimerais bien confirmer effectivement, Monsieur le Président, que les relations entre la République démocratique du Congo sont au bon fixe. On a de très bonnes relations, mais que la visite ici a comme but, comme objectif, de renforcer ces relations. Renforcer ces relations, que ce soit en ce qui concerne la coopération commerciale entre nos deux pays, relations en ce qui concerne aussi les infrastructures entre nos deux pays. Et ici, je vois bien et le port de Lobito et le chemin de fer de Lobito jusque chez nous, à Dilolo, et au-delà de Dilolo, bien sûr, jusqu'à Kolwezi. Et bien entendu, les relations de bon voisinage d'une façon générale. Pendant nos discussions, Monsieur le Président, on a effectivement insisté sur les 2 ou 3 points que vous venez d'évoquer vous-même. Tout d'abord la sécurité le long de notre frontière, sécurité et coopération, mais aussi comment faire pour que nos relations ne soient pas seulement au niveau de nos populations le long des frontières, mais aller au-delà et construire de grands projets, de très grands projets dans le domaine des infrastructures. Et je crois bien que nous sommes mis d'accord sur les 2 ou 3 projets clés. Et bien entendu, il y a aussi cette invitation venant de vous-même pour que nous puissions visiter le terminal minier à Lobito au courant de cette année ou avant la fin de cette année, une invitation que j'ai acceptée. Tout ça, Monsieur le Président, pour me résumer, démontre à suffisance que on a de très bonnes relations, mais qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Il y a encore un long chemin pour que nous puissions continuer à renforcer ces relations pour le bien de nos populations. Oui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, pelo convite que me endereçou e também pelo tratamento que estamos a ser objeto durante a nossa chegada aqui em Luanda, tanto a mim como à minha delegação. Efetivamente, gostaria de confirmar tudo quanto Vossa Excelência disse sobre tudo naquilo que tem a ver com as relações, as boas relações de cooperação que existem entre a República de Angola e a República Democrática do Congo. É verdade também que Vossa Excelência disse muito bem que as relações de cooperação que nós temos não deverão de facto se resumir àquilo que existe já, mas temos que ampliar essas relações de cooperação em vários outros domínios, tal como no domínio do comércio, no domínio da infraestrutura, no domínio diversos que poderão ajudar a incrementar a cooperação já existente, sobretudo aquilo que é feito a nível das nossas populações fronteiriças. Queria aqui realçar que Vossa Excelência
e disse muito bem, é que devemos também incrementar e aproveitar essa abertura para que pudéssemos aproveitar, sobretudo o caminho de ferro de Benguela, o caminho de ferro de Benguela que vai até Dilolo e também Kolwezi, de facto poderia nos ajudar para que pudéssemos aproveitar das potencialidades que existem, que nos oferece esse caminho de ferro até o porto de Lobito. E os três assuntos, 2 ou 3 assuntos que nós, de facto, retemos nas nossas conversas, poderão, de facto, ajudar-nos a implementar cada vez mais a nossa cooperação. E, sobretudo, também tratarmos da questão da segurança a nível da fronteira comum e também podermos criar setores chaves para alavancar, de facto, a cooperação. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que estou plenamente de acordo que as boas relações de vizinhança que existem entre a República de Angola e a República Democrática do Congo devem, de facto, alinhar nesse sentido para que pudéssemos encontrar mais resultados favoráveis que poderá ajudar a poder alavancar a cooperação, não somente, mas também a poder beneficiar ainda mais as nossas duas populações. Voilà, c'était ça ma conclusion. Merci, Monsieur le Président. C'est tout. Ok. Merci. Pronto, muito obrigado. E no Palácio Presidencial da Cidade Alta.